achar Malaquias. É só você achar aí Mateus, no Novo Testamento, e voltar uma página. Você vai estar em Malaquias capítulo 4. Malaquias capítulo 4, do verso 1 ao verso 6. Amém, irmãos? Vocês acharam aí? Palavra de Deus. Nós estamos encerrando então a nossa exposição no livro de Malaquias. A nossa exposição chama A Igreja no Tribunal de Deus. E por que a igreja no tribunal de Deus? Porque Deus confronta a igreja de diversas formas, de diversas maneiras. Nós vamos ver isso. E hoje nós estamos diante do último confronto. As últimas palavras de Deus no Antigo Testamento. As últimas palavras de Deus, antes que Deus se cale por 400 anos. E antes que venha João Batista, pregando arrependimento no deserto. As últimas palavras de Deus ao seu povo. Malaquias capítulo 4, do verso 1 ao verso 6. Assim diz a santa, infalível e inerrante palavra de Deus, meus irmãos. Pois certamente vem o dia, ardente como uma fornalha. Todos os arrogantes e todos os malfeitores serão como palha. Aquele dia que está chegando, ateará fogo neles, diz o Senhor dos Exércitos. Não sobrará raiz ou galho algum. Mas para vocês que reverenciam o meu nome, o sol da justiça se levantará, trazendo cura em suas asas. E vocês sairão e saltarão como bezerros soltos no curral. Depois esmagarão os ímpios, que serão como pó sobre a sola dos seus pés, no dia em que eu agir, diz o Senhor dos Exércitos. Lembre-se da lei do meu servo Moisés, dos decretos e das ordenanças que lhe ordenei em Horebe, para todo o povo de Israel. Vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias, antes do grande e temível dia do Senhor. Ele fará com que o coração dos pais se voltem para os filhos e o coração dos filhos se voltem para os pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. Deus bendito e santo, nós lemos a Tua palavra. E a nossa oração é que o Senhor, por meio dela, fale conosco. Que o Senhor nos dê vida e esperança por meio da Tua palavra. Que essa palavra possa gerar frutos para a vida eterna. Ó Senhor, não permita que eu atrapalhe a Tua palavra, mas que a Tua palavra tenha livre curso, que eu possa ser fiel na exposição da Tua palavra. Que os meus irmãos possam receber com fé. Ó Deus, nesses próximos minutos nós queremos tão somente ouvir a Tua voz. Fale conosco, Deus, por misericórdia, é o que pedimos, em nome do nosso Salvador Jesus. Amém. Meus irmãos, como eu disse, essas são as últimas palavras do profeta Malaquias, as últimas palavras de Deus no Antigo Testamento, antes que Deus se cale durante 400 anos. Essas palavras, nós fazemos bem em atentar a elas. Deus está nos exortando por meio delas, e Deus então diz as suas últimas palavras antes que Ele venha encarnado por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. E se você reparar, no verso 1, diz que haverá um juízo e que Deus julgará todos e ateará fogo sobre os ímpios. Nós vimos num sermão passado, no capítulo 3, que Deus também traria fogo. Só que Deus traz fogo de duas formas. Deus traz fogo com o seu povo, um fogo de purificação, um fogo como o fogo do ourives, um fogo para purificar o seu povo, para que seu povo fosse um povo santo. Mas agora nós vemos Deus trazendo fogo mais uma vez, mas esse fogo é um fogo de juízo. E a pergunta que eu quero fazer para você é a seguinte: o que o fogo de Deus fará com as obras que você tem construído?
Nós vimos no livro de Malaquias, no capítulo 3, que Deus trará fogo ao seu povo, um fogo de purificação. Nós vimos agora no capítulo 4 de Malaquias que Deus trará fogo, só que um fogo de juízo. E o que fica muito claro é que o fogo vai vir. Deus trará fogo. Deus trará fogo de purificação e Deus trará fogo de juízo. E o fogo virá sobre você. A pergunta que eu faço é a seguinte: o que o fogo de Deus fará com as obras que você tem construído? E essa é outra verdade, você é um construtor. Você constrói com a sua vida, com as suas ações, com o seu dia a dia. Você está construindo alguma coisa, você está lutando por alguma coisa, mas a pergunta é, o que você tem construído? E uma segunda pergunta atrelada a essa é, o que o fogo de Deus fará com aquilo que você tem construído? Tem uma música de Rodolfo Abrantes que se chama Joio ou Trigo. Nessa música ele diz algo que talvez assuste você. Ele diz o seguinte: quando o fogo descer, eu quero queimar. Até que eu venha a ser apenas que o fogo deixar, ou só que o fogo deixar. Deus, eu quero que o Senhor venha com fogo sobre mim. Isso é uma pergunta, é uma afirmação perigosa de ser feita. Deus, eu quero que quando o fogo descer, eu quero queimar. Eu quero que o fogo venha sobre mim, até que só fique aquilo que o fogo deixar. Até que só fique aquilo que for verdadeiro. Porque eu tenho construído sobre um fundamento. Esse fundamento é Cristo Jesus. E meu irmão, isso pode te assustar. Mas eu espero que o fogo de Deus venha sobre a minha vida e me depure. Eu quero que o fogo de Deus me depure. Porque eu sei que eu estou construindo, como todos nós estamos construindo. E você está construindo. Jesus falou que todos nós estamos construindo. Só que ele nos exorta a não ser o construtor tolo. Não é o construtor que constrói sobre a areia, mas o construtor que constrói sobre a rocha. A questão não é se você não está construindo ou não está construindo. A questão é onde você está construindo. Jesus diz: aqueles que ouvem as minhas palavras, e é exatamente isso que você está fazendo agora. Aqueles que ouvem as minhas palavras, mas não as pratica, eu as considero como um homem imprudente que edificou sua casa sobre a areia. E veio a rocha, veio os ventos, veio a tempestade, veio contra aquela casa, e aquela casa ruiu e não sobrou nada. Meus irmãos, há pessoas hoje construindo casas. Há pessoas hoje construindo vidas. E tudo que ele está construindo será destruído pelo fogo do juízo de Deus. O que você corre atrás? O que você dá tanto valor? Olha que coisa interessante. Nós tivemos hoje uma final. A final do Campeonato Mineiro. E depois, então, de muitas lutas e de muitos meses, um time que eliminou outros times, que tiveram uma campanha excelente, chegou à final e ele conquistou uma taça de ouro. Não é de ouro, né? Não é de ouro. Mas uma taça dourada. Então eles levantam e comemoram, e brigam, e lutam. Mas a pergunta que eu faço é, no dia do juízo, aquela taça vai subsistir? No dia do juízo, as conquistas subsistirão? A conquista que você luta e acorda todo dia para você ter, eu quero ter isso, eu quero ter isso. Essa conquista vai subsistir no dia do juízo? Essa é a pergunta que nós precisamos de responder. O que vai ficar no dia do juízo? Que tipo de construção você está fazendo com a sua vida? Que tipo de conquista você quer? E a questão é, como eu disse, não é se é construtor ou não, você está construindo, mas onde você está construindo. Tem um texto muito lindo, que é o texto de 1 Coríntios, capítulo 3. E é o texto que me dá esperança e confiança para fazer a mesma oração do Rodolfo. É dizer, Senhor, venha com fogo e me depure, tire de mim toda impureza. Tudo que não for de acordo com a tua vontade. C.S. Lewis tem uma frase interessante, ele diz, tudo aquilo que não é eterno, é eternamente inútil. A taça do seu time de futebol é eterna? Não, então ela é eternamente inútil. A sua beleza é eterna? Não, então ela é eternamente inútil.
O seu dinheiro é eterno? Não, então ele é eternamente inútil. A sua conquista, o seu carro, o seu doutorado é eterno? Então ele é eternamente inútil. E a exortação final de Malaquias para a gente aqui hoje é para a gente parar de colocar os olhos naquilo que é eternamente inútil e colocar os olhos naquilo que de fato tem valor e valor eterno. Nós somos chamados a fazer isso. Porque o fogo de Deus virá. O fogo de Deus vai vir em juízo ou em purificação. Que tipo de pessoa é você? Você está construindo na rocha ou você está construindo na areia? Porque se você estiver construindo na rocha, você pode fazer essa oração, e a oração do Rodolfo. Olha o que diz 1 Coríntios capítulo 3, verso 11 a 15, está na ordem de culto. Se alguém constrói sobre esse alicerce, Cristo, usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, sua obra será mostrada, porque o dia trará a luz, pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Se o que alguém construir permanecer, este receberá recompensa. Se o que alguém construiu se queimar, este sofrerá prejuízo, contudo será salvo, como quem escapa pelo fogo. Por que ele está falando desses dois tipos de construção? Ele está dizendo o seguinte, olha, se alguém constrói sobre este alicerce, se alguém constrói sobre o alicerce que é Cristo Jesus, tem duas realidades para aqueles que constroem no alicerce que é Cristo Jesus. Tá, aqueles que não constroem no alicerce que é Cristo Jesus, vai vir as tempestades, vai vir o fogo e será destruído. Mas aqueles que constroem no alicerce que é Cristo Jesus, há duas possibilidades para essa pessoa. Se você está construindo sobre o alicerce que é Cristo Jesus. Se você constrói usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, tem como você construir sobre o alicerce que é Cristo Jesus de forma indiferente. Você pode construir no alicerce que é Cristo Jesus dando tudo para Ele. E construindo com ouro, com toda a sua vida. Mas você pode construir no alicerce que é Cristo Jesus, desconsiderando Cristo. E dando a Cristo o feno. E dando a Cristo a palha. E o que 1 Coríntios está dizendo? Que a obra será mostrada porque o dia trará a luz. Pois será revelada pelo fogo que provará a qualidade da obra de cada um. Se o que alguém construir permanecer, então o fogo vem. Mas essa pessoa construiu sobre a rocha e construiu com ouro. Então o fogo depura o ouro e o que ele construiu permanece. Este receberá recompensa. Mas, se alguém construiu se queimar, ou seja, a madeira, o feno, a palha, se o que alguém construiu se queimar, essa pessoa sofrerá prejuízo. Contudo, será salvo, como que alguém que escapa pelo fogo. A pessoa sofrerá prejuízo, porque tem construído e tem colocado e tem dado a Cristo Jesus, não tudo que ele deveria, mas fogo, feno e palha, e sofrerá prejuízo. E a minha exortação hoje para você, para que você não sofra prejuízo. Que você não entregue e não construa sobre o alicerce que é Cristo Jesus, porque se você é um crente, você está construindo sobre o alicerce. Mas não dê mais valor a outras coisas que não seu Cristo. Não faça isso, e essa é a exortação dessa mensagem. Essa é a exortação da mensagem para a gente. Meus irmãos, a nossa mensagem é muito simples hoje. Ela está dividida em 3 partes. Você pode acompanhar isso na página 4 da ordem de culto. E a primeira parte é o capítulo 1, que fala sobre a certeza do juízo eterno. Então, Malaquias vai dizer, certamente virá o juízo eterno, o fogo virá. Isso, não há questão relacionada a isso. Certamente o fogo virá. Nós vamos ver no primeiro momento sobre a certeza do juízo eterno. Num segundo momento, nós vamos ver sobre a diferença que há no juízo eterno. Esse juízo eterno que certamente virá, ele dividirá o povo em 2. E há uma diferença estrondosa naquele grande dia, daquele que serve a Deus e daquele que não serve a Deus. Nesse dia haverá uma diferença assustadora. E no último momento, já que o juízo eterno é certo, já que haverá uma diferença muito grande do juízo eterno, no último momento a gente vai ver como nós devemos nos preparar para o juízo eterno. É isso que nós vamos considerar hoje. Mas antes, eu quero dar um panorama
do livro de Malaquias. Nós tivemos até hoje, meus irmãos, 7 exposições no livro de Malaquias. 7 exposições. Nós trabalhamos todo o livro. Se você acompanhou essa jornada, você viu que Malaquias ele tem uma estrutura muito simples. A estrutura é a seguinte: Deus fala algo para o povo pergunta, mas como assim, Senhor? O povo rebate e Deus prova a sua tese. E o que aconteceu? A primeira mensagem, que foi de Malaquias, você pode ver isso na página 3 da Ordem de Culto. A primeira mensagem, o título foi Descrentes no Amor. Foi eu que preguei, capítulo 1 de Malaquias, do 1 ao 5. E Deus fez uma afirmação. A afirmação de Deus é: eu tenho amado vocês. Mas o povo diz: no que o Senhor tem amado a gente? E Deus disse: eu amo vocês com amor eletivo. Amei Jacó e aborreci Esaú. A prova do meu amor não está nas circunstâncias externas. A prova do meu amor por vocês está no fato que eu escolhi vocês, independente de quais sejam as circunstâncias externas. Depois o Robson pregou um sermão cujo título foi Desprezando o Amor, em Malaquias capítulo 1, do verso 6 ao verso 14. E a pergunta e a afirmação de Deus foi: vocês desprezam o meu nome. Vocês me desprezam e me desonram. E o povo pergunta: mas de que maneira nós desprezamos e desonramos o Senhor? E Deus disse: quando vocês dizem que canseira, quando vocês dizem a mesa do Senhor é desprezível, quando vocês constroem sobre o fundamento que é Cristo Jesus com feno. Quando você constrói sobre o fundamento que é Cristo Jesus com feno, vocês desprezam o meu nome. E Deus está dizendo: vocês têm me desprezado. Gente, Malaquias é um profeta que não diz às nações estrangeiras em momento nenhum. Malaquias sempre se dirige ao seu povo. Isso é muito sério para a gente. Porque Deus está sendo duro aqui, mas Deus não está sendo duro com os ímpios. Deus não está falando a Edom, aos filisteus. Deus está falando para o seu povo. E Deus está dizendo para o povo: vocês têm me desprezado, vocês têm me desonrado. Quando vocês me cultuam de qualquer forma, quando vocês não entregam o melhor para mim, vocês me desonram. Depois nós vimos uma terceira mensagem, continuando aquilo que o Robson pregou, que o ministério do sacerdote, ou ele é bênção ou é maldição, não há como você fugir dessas verdades. Depois nós vimos uma mensagem que assusta, né? O Deus que odeia. E Deus diz: eu odeio o divórcio. Deus diz: eu não dou atenção às suas ofertas, nem aceito o seu culto com prazer. E o povo perguntou: mas por que o senhor não aceita? Porque vocês são infiéis. Na prática de vocês. Vocês adoram mulheres, vocês se casam com mulheres que adoram deuses estrangeiros, vocês são infiéis à aliança e vocês são adúlteros. E é por isso que eu não recebo o culto de vocês. Não adianta a gente querer oferecer um culto a Deus, sendo que nós não agimos em conformidade com isso. Depois, nós tivemos a quinta mensagem, com o povo perguntando: onde que está Deus? Onde que está o Deus do juízo? Porque Deus afirmou: vocês têm me cansado. Vocês têm cansado o Senhor com suas palavras. Mas o povo pergunta: como temos cansado o Senhor? Quando vocês dizem: todos que fazem mal são bons aos olhos do Senhor, Ele se agrada deles. Bem como perguntam: onde está o Deus da justiça? E depois você tem Deus, então, no final de Malaquias, caminhando para o final, exortando o povo a voltar para eles. Exortando o povo ao arrependimento. Nós tivemos uma mensagem em Malaquias capítulo 3, do verso 6 ao verso 12, dizendo: voltem para mim, um chamado à restauração. Deus está dizendo: vocês têm me roubado. E o povo pergunta: como a gente tem roubado o Senhor? Nos dízimos e nas ofertas. Mas de toda forma, eu estou dizendo para vocês: vocês têm sido infiéis, mas eu digo para vocês: voltem para mim, se arrependam dos seus pecados e eu vou receber vocês. E Vinícius pregou o último sermão da série de Malaquias com a pergunta: vale a pena servir a Deus? Porque o povo está perguntando, está dizendo: será que vale a pena servir a Deus? E esse é o mote para a gente entender a nossa mensagem. O povo está perguntando: será que vale a pena servir a Deus? Porque os ímpios prosperam, a Síria é poderosa, a Síria, que não adora o Deus verdadeiro, vem e nos invade, eles são poderosos, eles são ricos, e nós estamos aqui passando por privações. Será que vale a pena servir a Deus? E hoje nós vamos responder essa pergunta. Será que vale a pena servir a Deus? E a resposta é um sonoro sim. Porque Deus trará juízo sobre todas as coisas. Deus estabeleceu um dia, meus irmãos, onde Ele acabará com toda a maldade. Só que Deus é paciente e longânimo, e Ele quer então, Ele aguarda pacientemente para que o seu povo possa ser restaurado. E Ele diz que antes do juízo, Ele enviaria o mensageiro, Ele enviaria o Consolador, e Ele viria, antes de vir com o juízo final,
ele viria em graça, como ele veio de fato, por meio do nosso Salvador Jesus Cristo. Eu quero chamar você, primeira atenção, ao primeiro verso da mensagem. Malaquias capítulo 4, verso 1. Pois certamente vem um dia ardente como a fornalha. Olha o que ele diz. Certamente vem um dia. Mas antes eu quero me dirigir às crianças primeiro. Vocês desenharam um juiz severo e um juiz mau, e vocês estão perdidos ali, porque esse juiz é mau. Agora, na outra parte da folha, vocês vão desenhar esse juiz mau vindo e recebendo a pena pelo pecado. E aí vocês vão desenhar como se fosse o céu. Imagine o céu e o grande dia final do juízo. Só que esse grande dia, ao invés de ser um dia mau, vai ser um dia feliz. Vai ser um dia feliz para o povo de Deus. Vocês vão desenhar então, você, o Isaac vai desenhar a sua mãe, tia Edgar, tia Zelma, vocês vão desenhar eles, você vai desenhar a sua avó, felizes por conta do dia do juízo. E aí vocês vão mudar a história. Se no primeiro momento isso era algo ruim, agora vocês vão desenhar algo bom. E no final a gente conversa sobre isso. Meus irmãos, a primeira verdade que está aqui no nosso texto, a primeira coisa que a gente vai considerar é a certeza do juízo eterno. Essa é uma coisa que às vezes a gente desconsidera e a gente relega e a gente não dá a devida atenção. E parece que a gente vive como se isso não fosse verdade. Como você viveria o dia de hoje se você tivesse a certeza de que hoje, à meia-noite, o Senhor Deus viria com poder e glória? Você teria feito as mesmas coisas que você fez? Se você tivesse a certeza que Deus viria em juízo hoje, como você viveria o seu dia? Parece que nós vivemos o nosso dia, vivemos o nosso dia a dia, como se Deus não fosse voltar. E nós nos entregamos a tantas coisas, e vivemos e fazemos e construímos tantas coisas com o tempo que seu Deus nos dá, como se Deus, e como se a promessa dele fosse uma promessa vã, como se ele não cumprisse as suas palavras, como se ele alguma vez fosse infiel às suas palavras. Mas, meus irmãos, nós temos Deus dizendo, pois certamente vem um dia ardente como a fornalha. Todos os arrogantes, todos os malfeitores serão como palha. Aquele dia que está chegando ateará fogo neles, diz o Senhor dos Exércitos. Não sobrará raiz ou galho algum. Deus está dizendo com todas as palavras que vai chegar um dia onde que ele virá em juízo. E nesse dia, todos os arrogantes serão castigados. Só que é interessante, porque o que o povo diz acerca dos arrogantes? A Bíblia está dizendo aqui que todos os arrogantes serão castigados e não sobrará deles nada. Mas o que o povo de Deus estava dizendo sobre os arrogantes? Leia aí o capítulo 3, verso 15. O que está dizendo aí? Capítulo 3, no verso 15. O povo de Deus está dizendo, por isso agora consideramos felizes os arrogantes, pois tanto prosperam que praticam o mal, como escapam ilesos que desafiam a Deus. O povo está dizendo, nós consideramos os ímpios felizes. Nós consideramos os arrogantes felizes. Porque parece que o Senhor se preocupa só com eles, Deus. Porque eles que também, na verdade, eu desejo a vida deles. E eu quero ser como eles. Só que o que Deus está dizendo que acontecerá no grande dia, que os arrogantes, todos eles, serão castigados e eles serão como a palha queimada e nada restará deles. O que restará da riqueza de Faraó? O que restou, meus irmãos, do poder de Hitler, dos poderosos? O que restou do poder dos Césares, que queimaram os cristãos? O que restou deles? Pense na pessoa mais poderosa do mundo. Pense naquela pessoa que você fala assim, poxa, eu queria ser como ele. Eu queria ter a condição que ele tem, ou o carro que ele tem, ou o status que ele tem, ou o seguidor que ele tem, ou a roupa que ele tem, ou o corpo que ele tem. Essa é uma pessoa ímpia. E você está dizendo, eu queria aquilo que o Senhor deu para ele. Só que isso é, na verdade, tudo que o ímpio tem. O ímpio vai passar. E nós somos chamados, e o título da nossa mensagem hoje é Vivendo à Luz do Juízo Eterno. Eu quero que você veja hoje e que as suas ações sejam à luz do juízo eterno que certamente vai vir. E se a gente começar a viver à luz do juízo eterno, a gente vai parar
de valorizar algumas coisas que a gente valoriza. A gente vai parar de correr atrás de coisas que a gente corre. A gente vai parar de invejar ímpios. Por que a gente corre atrás de tantas coisas que são inúteis, que no dia do juízo elas serão aniquiladas? Deus está dizendo, eu julgarei. Certamente eu julgarei. E, meus irmãos, o nosso Deus não é homem para que minta. Nenhum tio da sua palavra vai omitir. Os céus e a terra vão passar. A gente não cantou isso aqui? Céus e terra passarão, mas o seu nome é eterno. A gente não cantou isso? Essa é uma verdade. Céus e terra vão passar, mas a palavra de Deus vai permanecer. Aquilo que a gente acha que é muito sólido, aquilo que a gente acha que é muito firme, vai passar no grande dia do juízo. O chão que você está pisando vai passar. As suas posses vão passar. Mas a palavra de Deus não. Por isso nós somos chamados, meus irmãos, a pegar e afirmar a nossa vida, não naquilo que é transitório, mas naquilo que é eterno. Os ímpios passarão, eles serão julgados. E esse juízo é um juízo eterno. Esse juízo não é um juízo que vai passar em um dado momento. É um juízo que é final e eterno. Eu pergunto mais uma vez, como você viveria se você tivesse a certeza de que a sua vida vai se esvair e que você vai encontrar o grande juiz? Jonathan Edwards, nas suas 70 resoluções, ele diz algo muito interessante. Ele diz, eu prometo que eu nunca vou viver como se eu não tivesse, e eu nunca farei nada, nenhuma ação, se eu me arrependeria dela, se eu soubesse que eu estou a 1 hora de encarar o Senhor do Universo. Meus irmãos, como seriam os nossos casamentos? A forma da gente tratar as nossas esposas, a forma da gente relacionar com o nosso dinheiro, a forma da gente se relacionar com a estética, ou com perdão, a forma da gente se relacionar com as pessoas que a gente ama, como a gente viveria se a gente tivesse a certeza de que nós encontraríamos o Senhor, Deus, em juízo e glória eterna. Deixa eu te falar, nós vamos encontrar. Todo homem, por mais firme que esteja, todo homem, por mais forte que esteja, ele é palha. E a nossa vida passa. E se você considerar o homem mais poderoso do mundo, tudo que ele tem vai ser como feno no dia do juízo. E tudo que nós construímos será como feno no dia do juízo. A pergunta é, então, o que nós temos construído? A pergunta é onde nós temos construído e por que nós temos construído. Eu quero ler com vocês um trecho de um sermão que Jonathan Edwards pregou há 285 anos atrás. Incrível, né? Em abril, ele pregou esse sermão em abril, a gente está em abril. Ele pregou esse sermão em abril de 1739. A eternidade dos tormentos do inferno. Sermão pregado em abril de 1739 por Jonathan Edwards, sobre Mateus 25, 46. Estes irão para o castigo eterno. Preste atenção nessas palavras. Castigo eterno. Olha o que Edwards diz. O tormento dos ímpios no inferno será absolutamente eterno. Há 2 conceitos contra os quais eu pretendo me posicionar com essa doutrina. Um deles é que a morte eterna, com a qual os ímpios são ameaçados na Bíblia, não significa nada mais do que aniquilação eterna, que Deus punirá a maldade deles através da abolição eterna do seu ser. Então, a primeira mentira que Jonathan Edwards vai trabalhar contra nesse sermão, e eu sugiro que você veja todo o sermão, é magnífico. Eu mandei lá no grupo todo o sermão, e eu mandei também o PDF para você acompanhar enquanto você ouve. E a primeira coisa que ele vai dizer é, está claro no texto, esses irão para o juízo eterno. O juízo eterno. Não é um juízo que acaba. Não é que os ímpios serão aniquilados. Não é que eles vão deixar de existir. Mas eles sofrerão juízo e juízo eterno. E por que isso? Por uma razão muito simples. Deus nos criou à sua imagem e semelhança. O homem é criado à imagem e semelhança de Deus. Você é criado à imagem e semelhança de Deus. E o que isso significa, dentre muitas coisas? Que você foi criado para a eternidade. E é por isso que você tem um anseio no seu coração por aquilo que é eterno. Por isso nada que é passageiro
consegue preencher de fato o seu coração. E você anseia por coisas eternas por um motivo muito simples. Você é um ser eterno. E nada do que faça, nem o pecado, pode tirar isso de você. Deus te criou à sua imagem e semelhança. Deus é o Deus eterno e Ele te criou como um ser eterno. Você teve origem, mas você não terá fim. Deus te criou para viver eternamente. Mas por conta do pecado, a morte entrou no mundo, então há opções. Ou você viverá eternamente, ou você receberá juízo eternamente, ou você desfrutará da bem-aventurança eternamente, ou você será condenado eternamente. Meus irmãos, não há dois caminhos. Uma das coisas que Edwards vai dizer, que eu vou me opor aqui, eu vou provar isso para vocês. Ouça o sermão, eu não vou conseguir provar isso aqui, mas ele prova que o juízo é um juízo eterno e não tem a ver com aniquilar. O outro conceito contra o qual eu pretendo me posicionar é que, embora o castigo dos ímpios consista no justo tormento, ele não será absolutamente eterno, mas apenas por um grande período de tempo. Portanto, a fim de estabelecer a doutrina e oposição a esses conceitos distintos, eu me comprometerei a mostrar que 4 coisas ele vai mostrar. Então, ele primeiro vai se opor a 2 coisas. Ele vai se opor que haverá o aniquilamento e depois que haverá um juízo por um período, depois vai acabar o juízo. Não, nenhuma dessas 2 coisas são verdades. O juízo é juízo eterno. Deixa eu te falar, meu irmão e minha irmã, você vai estar diante desse justo juiz. E a exortação desse sermão é uma só, para que você viva hoje, no tempo presente, à luz do juízo que é eterno. E ele vai provar 4 coisas no seu sermão. Ele diz o seguinte, primeira coisa que ele vai provar, que não é contrário às perfeições divinas punir os ímpios com castigo que é absolutamente eterno. Segunda, que a morte eterna com a qual Deus ameaça o ímpio não é a aniquilação, mas uma justa e permanente punição ou tormento. Este tormento não continuará somente por um grande período de tempo, mas será absolutamente sem fim. Diversos fins excelentes serão obtidos por meio do castigo eterno dos ímpios. E agora eu quero que você preste atenção a esse trecho da mensagem do Edwards. Olha o que ele diz. Certa altura da mensagem, ele diz o seguinte: não é incompatível com a justiça de Deus infligir um castigo eterno. O pecado é abominável o suficiente para merecer tal punição. E tal punição não é nada mais do que proporcional ao mal ou à culpa pelo pecado. Se o mal do pecado for infinito, como a punição é, então é evidente que a punição não é mais do que proporcional ao pecado punido. E não é nada mais do que o pecado merece. Se a obrigação de amar, honrar e obedecer a Deus for infinita, então o pecado, que é a violação dessa obrigação, é a violação de uma obrigação infinita e, portanto, é um mal infinito. Agora presta atenção nessa parte. Sendo nossa obrigação de amar, honrar e obedecer a Deus infinitamente grande, o pecado é a violação de uma obrigação infinita e assim é um mal infinito. E mais uma vez, sendo o pecado mal infinito, ele merece um castigo infinito. É isso que Edwards vai dizer, ele vai provar isso de diversas maneiras, mas o ponto que é claro, que a palavra de Deus nos coloca no primeiro versículo de Malaquias é o seguinte: certamente o juízo virá. E esse juízo será um juízo severo e um juízo eterno contra os ímpios. E quando ele vier, não haverá como escapar ou agir de outra forma. A segunda coisa que eu quero mostrar, que está do verso 1 ao verso 3, está na página 5 da ordem de culto, é que há uma diferença muito grande nesse juízo eterno. Meus irmãos, há uma diferença gritante nesse juízo eterno. E olha o que está escrito aí na ordem de culto. Há nesses versos um contraste absoluto de 2 povos, 2 formas de encarar Deus e a vida. O contraste é radical, o Vinícius trouxe na semana passada, entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. E é assim em toda a Escritura. Não há como ser indiferente diante de Deus. Não há um terceiro grupo. Não há como lavar as mãos. Ou você adora Deus, ou você o rejeita. Se nós observarmos o testemunho de toda a Escritura, esse é o juízo. O Senhor Jesus, em Mateus capítulo 25, ele diz o seguinte, que ele virá. E quando ele vier em juízo, ele separará as pessoas em 2 grandes grupos.
uns à sua direita, onde que ele vai dizer, vinde benditos do meu Pai. Tive fome e me deste de comer, tive fome e me deste de beber, fui preso e me visitastes, venham para o gozo eterno que preparei. Mas ele vai dizer para os ímpios, para aqueles que não obedecem à palavra de Deus, apartem de mim, malditos, para o fogo e para o juízo eterno. É exatamente sobre isso o sermão de Edwards. E o verso 46 de Mateus 25 diz o seguinte, estes irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Olha o contraste. Meus irmãos, esse contraste está em toda a Escritura. Não tem uma terceira via, não tem uma terceira forma, não tem um terceiro grupo, não tem uma forma de você lavar as mãos e se esquivar e dizer, não, mas eu não honrei a Deus, mas eu não sabia, na verdade, eu estava preocupado com outras coisas. Deus, não haverá uma escapatória e uma justificativa naquele grande dia. Olha o que diz 2 Coríntios capítulo 5, verso 10. Pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do seu corpo, quer sejam obras boas, quer sejam más. Olha o que diz em Daniel, capítulo 12, verso 2 e 3. As multidões que dormem no pó da terra acordarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e para o desprezo eterno. E agora olha o que diz o nosso texto em Malaquias. Malaquias diz no primeiro verso que os ímpios serão julgados, eles serão como a palha que castiga. Mas o verso 2 ele começa com uma preposição, ele diz o seguinte, mas, então os ímpios irão para o castigo. Olha o que diz o verso 2, mas para vocês que reverenciam o meu nome, o sol da justiça se levantará trazendo cura nas suas asas. Vocês sairão e saltarão como bezerros soltos no curral. Ele usa três coisas aí, em contraste do ímpio com o justo. Ele diz que para o justo, para aqueles que reverenciam o nome de Deus, o sol da justiça vai brilhar. Eles não estavam clamando por justiça há um tempo atrás? E Deus está dizendo o seguinte, vocês clamam por justiça e o sol da justiça virá. Eu sou o Deus eterno e o Deus justo, que virei e retribuirei cada um de acordo com as suas obras. Cada um de acordo com as suas obras. Uma coisa que eu quero deixar também clara para vocês, que embora não haja dois grupos de pessoas, embora só haja dois grupos na verdade, né? O grupo daqueles que constroem sobre a rocha e o grupo daqueles que constroem sobre a areia, há diversos tipos de construção sobre a rocha e diversos tipos de construção de acordo com a areia. E Deus diz que Ele julgará cada um de acordo com as obras. Deus diz que até para os ímpios haverá menos rigor ou mais rigor. Ele diz, haverá mais rigor para você, Cafarnaum, do que haverá para Sodoma e Gomorra. Porque se em Sodoma e Gomorra tivessem sido feitos sinais e prodígios que aconteceram aqui, eles se converteriam. Então haverá juízo para Sodoma e Gomorra, mas haverá menos juízo, um juízo menos severo, porque eles receberam menos luz. Mas nós seremos julgados de acordo com a luz que nós recebemos. E nós seremos julgados pelo justo, reto e perfeito juízo. O sol da justiça. Deus é justo. O sol da justiça virá e Ele julgará cada uma das nossas obras. A pergunta que eu faço para você é, que tipo de luz você tem recebido? E como que você tem construído com base na luz que você tem recebido? Você já conhece, meu irmão. Eu quero exortar você aqui. É um apelo. Você já conhece a verdade acerca do reino de Deus. Por que você continua construindo com feno? E a exortação dessa mensagem é para que a gente comece a entregar tudo para o nosso Salvador. Para a gente comece a viver a nossa vida à luz do juízo eterno, porque o juízo eterno virá. Esse é um sermão para nos exortar a parar de construir com palha, parar de construir com madeira, parar de construir com feno e começar a construir sobre a rocha, com ouro, com prata e com pedras preciosas. A entregar tudo para o reino de Deus. Essa é a exortação dessa mensagem. Porque naquele dia, meus irmãos, aqueles que reverenciam o nome de Deus, o sol da justiça vai brilhar. E não só isso, ele se levantará trazendo cura nas suas asas. O sol da justiça vai brilhar, ele vai trazer cura nas suas asas e ele vai trazer alegria para a gente. Naquele grande dia, para aqueles que reverenciam o nome de Deus, por isso que eu pedi os meninos para desenhar alegria.
porque vai ser um dia de extrema alegria. Você crê nisso? Parece que não, parece que não. Parece que a gente não crê nisso. Parece que a gente crê, Senhor, a minha vida está tranquila agora, então o Senhor não precisa de voltar. Agora eu tenho uma filha e está tão gostosa a fase com ela, né? Meu irmão, aquele dia será de alegria plena e perfeita. Aquele dia, o sol da justiça brilhará sobre nós e Ele trará cura sobre as suas asas, sobre a sua chaga. Qual que é a sua chaga? Você luta contra o quê? Eu tenho certeza que você luta contra uma coisa. E você fala assim, Senhor, tira isso de mim, Deus. Tira isso de mim, eu não quero ser assim, eu não quero ser assim, eu não quero ser assim. E você falha nisso. Mas naquele grande dia, para aqueles que reverenciam o nome de Deus, Deus vai trazer cura nas suas asas. Naquele grande dia, eu, com todas as minhas falhas, todas elas, com todas as minhas lutas para ser mais santo, para parar de construir com feno, para começar a construir com ouro, com todas as minhas lutas, eu tenho lutas e falhas, Deus virá e Ele trará cura. O meu coração vai ser um coração curado, vai ser um coração como Ele. E eu vou pular como um bezerro no curral. Olha a linguagem que Malaquias usa, né? Não é uma linguagem que a gente costuma usar, né? Você já viu um bezerro pulando no curral? Eu nunca. Mas eu imagino que o bezerro é de gajar. Eu imagino que o bezerro está lá preso no curral, preso, né? Imagina ele solto no pasto, mas bezerro no curral, eu não consigo entender muito essa analogia. Mas é uma alegria estonteante, você vai pular e dar saltos como um bezerro feliz. O bezerro no curral provavelmente ele vai ficar feliz, né? Não, achei aqui, gente. É bezerros soltos do curral, então faz sentido. O bezerro está lá preso no curral, preso, tadinho, doido querendo pastar. E aí você abre a portinha e ele vai feliz, porque ele encontrou aquilo que ele deseja. Meus irmãos, naquele grande dia a gente vai encontrar aquilo que a gente deseja, aquilo que a nossa alma deseja. Você é alguém eterno. Você busca por coisas eternas que não pode satisfazer você. E você fica correndo atrás desse monte de palha. Você fica correndo atrás dessas migalhas. E a gente é igual um louco que fica querendo migalha para nos satisfazer. Sendo que Deus está nos oferecendo aquilo que pode nos satisfazer de verdade. A exortação de hoje é pare de correr atrás de migalhas. Alimente-se do seu Cristo. Deseje Ele. Naquele grande dia, o sol da justiça virá. Ele trará cura em suas asas. E nós seremos como bezerros soltos no curral. Mas, mais uma vez, a oposição. Começa agora no verso 3. Depois esmagarão os ímpios, que serão como pó sobre as solas dos seus pés. No dia em que eu agir, diz o Senhor dos Exércitos, os ímpios serão castigados. Por que a gente continua admirando os ímpios? E eu quero dar para vocês, gente, outros paradigmas para você admirar. Eu tenho certeza que você admira alguém. Porque nós somos seres que fomos criados para adoração, para admirar as coisas. E a gente olha as coisas e a gente fica maravilhado com as coisas. Mas eu quero que você se maravilhe com Deus. Sabe o que diz o salmista? Deus, os santos que há na terra, neles não está todo o meu prazer. Os santos, aqueles que amam o teu nome, o meu prazer está em estar com eles. Ou você prefere estar com o seu artista favorito da banda de rock? Ou seu jogador de futebol, sei lá o que você prefere. Eu quero que você comece a admirar homens piedosos, homens que amem a Deus. E aí eu quero que você olhe para alguém nessa comunidade e você comece a admirar essa pessoa. Fala assim, eu quero ser igual a ele, eu quero amar a Deus como... Eu quero que você leia biografias de homens que entregaram sua vida pela causa do Evangelho. E eu quero que você admire esses homens. Vocês já estão enjoados de um casal, né? Já estão, então? Qual que é? Jim e Elizabeth Elliot, então? Então, vocês estão cansados. Porque toda hora a Andresa fala da Elizabeth Elliot. Você tem um grupo que chama Bebetinhas, seguidoras da Elizabeth Elliot. O Jim Elliot é um dos meus heróis. Ele é um dos meus heróis que não morreram de overdose. E ele é meu herói por um motivo muito simples. Muito simples. Ele é meu herói porque ele morreu, entregou sua vida pela causa do Evangelho. E eu quero ser igual a ele. Eu quero entregar minha vida pela causa do Evangelho. Eu não quero admirar o meu time de futebol. Eu não quero admirar homens ímpios.
Eu quero admirar homens que amam o Salvador. Eu quero admirar o apóstolo Paulo. Eu quero admirar o apóstolo Pedro. Eu quero admirar o Jim Elliot. Eu quero admirar o Adoniran Judson. Eu quero admirar o William Carey. Eu quero admirar o Sadhu Sundar Singh. Eu quero admirar homens e mulheres que entregaram sua vida pela causa do Evangelho. Eu quero conhecer essas histórias. Se encha dessas histórias e admire essas pessoas, para que você possa imitá-los. Porque o dia do juízo virá, e todos os ímpios e tudo aquilo que a gente considera como grande coisa vai acabar. Tenha boas referências, meus irmãos. E agora a gente encerra essa mensagem com a última parte do nosso sermão, é como nós podemos nos preparar para o juízo que vai vir. Se nós vemos no fim das contas, e eu espero que tenha ficado claro, que você é um construtor. Que a sua vida não tem como ela ser neutra. Cada uma das suas ações está dizendo, Jesus é Senhor, ou eu sou meu Senhor. Cada uma das suas ações está dizendo, Jesus é Senhor, ou a fama é o Senhor, ou o reconhecimento dos outros é o Senhor, ou o dinheiro é Senhor, ou o poder é Senhor. Cada uma das nossas ações estão declarando as nossas crenças. Eu quero perguntar, o que você crê? Eu não estou dizendo o que você confessa, mas o que a sua vida diz que você crê? Essa é a pergunta que a gente precisa de responder. E essa é a pergunta que a resposta para ela vai responder de que lado você vai estar no grande e glorioso dia do Senhor, porque certamente o dia virá. Eu espero que tenha ficado claro que você é um construtor, que você está construindo. Mas a pergunta que eu faço para você é duas. Onde você está construindo? E com que tipo de material você está construindo? Eu sei que você é crente. Eu sei que você está construindo no alicerce de Cristo Jesus. Mas você precisa responder essa pergunta para você mesmo. E a minha exortação é que você construa com todo o seu ser. E aí você desfrute de todas as outras dádivas. Porque o paradoxal da fé cristã é que quando nós nos entregamos às coisas, nós somos destruídos por elas. Nós não temos prazer nelas. Mas quando nós nos entregamos para Cristo, nós ganhamos Cristo e ganhamos todas as coisas. Um bebum é alguém que gosta muito de pinga. Só que ele é quem menos aprecia a pinga. Ele é quem menos aprecia a bebida. Um bebum é alguém que não sabe a diferença de uma bebida para outra. Ele não sabe apreciar a bebida, não sabe se alegrar no dom de Deus que é a bebida. Ele não sabe. Ele se entrega à bebida, ele destrói a vida dele, ele destrói a família dele, porque ele se entregou. Alguém que se entrega ao sexo e é ímpio, e é adúltero, e trai, e desonra, e tem relação com um e com outro, e se entrega a pecados sexuais, ele terá cada vez menos prazer no sexo. Aquela pessoa que se entrega a bebida, a comida, um glutão, ele vai ser alguém que cada vez tem menos prazer na comida. O paradoxal é que quando nós nos entregamos às coisas, essas coisas nos destroem. Quando nós fazemos dela o nosso Deus, nós somos destruídos por elas. Mas quando nós colocamos Cristo como Senhor da nossa vida, nós podemos desfrutar de todas essas dádivas. Nós podemos viver para a glória de Deus. Nós podemos comer para a glória de Deus. Podemos ter relações com os nossos cônjuges para a glória de Deus. E podemos beber para a glória de Deus. E podemos ver um jogo de futebol para a glória de Deus. E podemos nos alegrar nas relações que Deus nos dá, nas dádivas que Deus nos dá, na subcriação que Deus nos dá. Mas se nós nos entregarmos a essas coisas, nós seremos destruídos. E o convite de hoje é para que a gente não faça isso. E o texto termina com uma exortação e uma promessa. Ele termina com uma exortação no versículo 4 e uma promessa no versículo 5. A exortação é muito clara. E a exortação para nós hoje. A exortação está no verso 4 e diz: lembre-se da lei do meu servo Moisés, dos decretos, das ordenanças que lhe dei em Horebe. A
exortação é muito clara. Firme a sua vida na lei de Deus, na vontade de Deus, na palavra de Deus. Não fuja da palavra de Deus. Não querer construir a sua vida em outras coisas. Essa é uma exortação para a igreja. Não fuja da palavra. Ensine o que a palavra diz para ensinar. Viva o que a palavra diz para viver. Ame o que a palavra diz que a gente tem que amar. Odeie o que a palavra diz que deve ser odiado. E viva. Ordene os nossos amores de acordo com o que diz a palavra. O texto do Antigo Testamento termina com uma exortação muito clara. Preste atenção, atente, se lembre. Isso é imperativo, é uma ordem. Se lembre da palavra. Pregue para você mesmo. Não se desvie da palavra de Deus. E a exortação, em último lugar, é que antes do grande e terrível dia do juízo, hoje foi um sermão muito pesado, né, gente? Muito pesado. Porque foi um sermão e o texto do Antigo Testamento termina dizendo sobre o juízo divino. Só que Deus termina com uma promessa. A promessa está no verso 5 e ele diz: vejam, enviarei a vocês o profeta Elias antes do grande e temível dia do Senhor. E nós sabemos, por todos esses textos que estão aí na página 6 da ordem de culto, que o profeta Elias é João Batista. João veio no poder e no espírito de Elias para preparar o caminho para o Salvador. Deus termina o Antigo Testamento dizendo que ele trará juízo. Só que ele também termina com uma promessa, que antes do juízo, ele enviaria o profeta, que prepararia o caminho para que ele pudesse encarnar, e para que ele pudesse trazer graça, e para que ele pudesse carregar o nosso juízo. O Antigo Testamento termina dizendo: eu vou trazer juízo. Mas termina com uma promessa de que viria alguém que prepararia o caminho para aquele que receberia o juízo. E esse é o nosso Salvador Jesus Cristo. E para encerrar essa mensagem, eu quero convidar você a ir para o último trecho que está escrito aí na ordem de culto. É um trecho do comentário do Hernandes Dias Lopes. Ele diz o seguinte: o Antigo Testamento termina com a maldição para os desobedientes. O Novo Testamento com a graça para os remidos. O Antigo Testamento fecha as cortinas com a solene palavra maldição. 4:6. Mas o Novo Testamento termina o drama da história com a promessa: e não haverá mais maldição. Apocalipse, capítulo 22, verso 3. O que fez a diferença? Pergunta um teólogo. Qual que é a diferença? Por que o Antigo Testamento termina com a palavra maldição, mas o Novo Testamento? Por que o último livro do Antigo Testamento termina com a palavra maldição, mas o último livro do Novo Testamento termina com as palavras? O último capítulo diz: não haverá mais maldição. Deus enxugará dos olhos toda lágrima. Qual que é a diferença? A diferença é Jesus, que na cruz do Calvário se fez maldição por nós. Gálatas, capítulo 3, verso 13. Para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Meus irmãos, o nosso Cristo carregou o nosso juízo. O nosso Cristo carregou por nós. Como nós podemos não construir nesse alicerce que é Cristo com tudo que nós temos? A pergunta que eu faço para você é: uma vez que Cristo deu a sua vida por nós, como nós podemos não dar a nossa vida a Ele? Como nós podemos nos entregar a ídolos inúteis? Como nós podemos não amar o nosso Salvador com toda a nossa força? E no fim das contas, só há dois caminhos. Aqueles que amam a si mesmos, acima de todas as coisas. E porque amam a si mesmos, constroem casas situosas, grandes, poderosas, imponentes, mas na areia. Casas que o dia do juízo redundará em pó. E aqueles que amam a Jesus com todas as forças e constroem então as suas casas na rocha que é Cristo Jesus, com tudo que tem, apesar das suas fraquezas. É muito interessante isso, né? A gente constrói com o quê? Com ouro, com prata, com pedra preciosa, com madeira.
ou com feno? O que você tem aí para construir? Deixa eu te perguntar, o que você tem aí? Verdade que todos nós temos feno. A gente não tem algo que seja digno. A gente não tem ouro para entregar. Tudo que a gente tem para entregar é o que a gente recebe. Então eu te exorto a construir a sua casa na rocha que é Cristo Jesus. Com o quê? Com tudo que Deus te dá. Com a vida que Deus sustenta. Com a vida que Deus comprou. Ele comprou você, meu irmão. Você pertence a Ele. Não viva para si mesmo. Não desperdice a sua vida. Viva hoje. Viva a sua vida. Veja jogo de futebol, sabendo que o seu coração não está ali. À luz da eternidade. Viva a sua vida. Trabalhe amanhã, na segunda-feira. Trabalhe à luz da eternidade. E eu quero dar uma última aplicação para a igreja, porque você pode, às vezes, ficar desesperado e dizer o seguinte, mas como que eu posso, então, viver à luz da eternidade? Como que eu posso viver sempre à luz, na certeza que o Senhor Jesus vai voltar? E a verdade não é que você tem que estar, então vou ficar 24 horas na igreja, que aí eu estou tranquilo, né? Porque na igreja eu sou crente, bonito. Eu não peco na igreja. Sim, acho que peco menos, né? Então eu vou ficar aqui na igreja 24 horas, na igreja, e aí eu vou estar, aí Jesus pode voltar. Se eu estiver na igreja, Jesus pode voltar. Não, meu irmão, Jesus pode voltar quando você estiver na segunda-feira trabalhando. Porque você trabalha para a glória de Deus, não é? Você trabalha, não é para o seu próprio império, mas você trabalha para você poder repartir com quem tem necessidade. Na verdade, tudo que você tem é de Deus mesmo. Você trabalha para poder servir e para contribuir no avanço do reino de Deus. E para que Deus seja exaltado. E por que você vê jogo de futebol? Você pode ver jogo de futebol para a glória de Deus, como a gente viu o primeiro jogo, né? Falei assim, eu vou ver o primeiro jogo na casa do meu pai, o segundo eu não consegui. E a gente teve um tempo muito gostoso em família. E o nosso coração não está ali, mas a gente se alegrou e brincou e comemorou, e a gente se alegrou naquela fagulha da subcriação de Deus. Está tudo certo. Viva como se Cristo fosse voltar. Mas você pode fazer todas as coisas para a glória dele. Que você faça, que nós possamos fazer, porque Cristo nos comprou e nós pertencemos a ele. Vamos orar? Senhor Deus Santo, nós te louvamos e te bendizemos. Obrigado, Senhor Jesus, pelo término dessa série de exposições em Malaquias. Obrigado, Deus, porque o Senhor vem exortando o seu povo a ser fiel. E nós queremos ser fiéis ao Senhor. Ajude-nos, Deus, a construirmos sobre o alicerce que é Cristo Jesus, com ouro, prata e pedras preciosas. Ajude-nos, Deus, a entregar tudo que temos ao Senhor. Não permita que nós sejamos engodados, enredados por falsas promessas, por falsos deuses. Nos livre, Senhor. Nos livre com falsos deuses. Nós terminamos esse culto com a oração, que algumas pessoas podem achar estranha, mas essa é a sincera oração do nosso coração. Venha com teu fogo sobre nós, Senhor, e nos purifique. Tire de nós toda impureza. Tire de nós, Senhor, tudo que não pertence a Ti. Ainda que doa, ainda que corte na carne, não permita que nós sejamos indiferentes ao Teu reino e à Tua glória. Venha com Teu fogo de juízo, Deus, e queime as nossas obras. Queime ela. Até que fique apenas aquilo que o fogo deixar. Até que fique apenas aquilo que for sincero e verdadeiro. Mas Deus, tenha misericórdia. No Teu juízo, lembre da Tua misericórdia. Porque apesar da nossa sinceridade, apesar de nós estarmos construindo sobre o alicerce que é Cristo Jesus, muitas vezes nós construímos com coisas que vão perecer. Portanto, tenha misericórdia de nós, Deus, e nos dê sabedoria para vivermos a nossa vida presente, à luz do juízo que é eterno. Muito obrigado, Deus, por essa palavra. Não permita que nenhum dos nossos irmãos, dos meus irmãos que me ouviram, possam esquecer essa verdade. E que a gente possa viver à luz dessas verdades. É o que nós pedimos em nome de Cristo, nosso Salvador. Amém. Dura esse discurso.
Quem pode ouvir? Alguns vão embora, mas nós dizemos, Senhor, para onde iremos nós? Só Tu tens palavras de vida eterna. Nós temos crido e sabido que Tu és o Cristo, Filho de Deus. E se você é um discípulo de Cristo, você é convidado agora a ter força, a se alimentar de Cristo, para que você consiga viver de forma coerente com isso aqui que a gente diz. Quero convidar você a ficar de pé, se você for participar. Nós vamos servir você com vinho e com pão. Com vinho e com pão, que nos dá força para vivermos à luz dessa verdade.